Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao programa Por Dentro da Pós, onde a gente discute assuntos diversos ali da pós-graduação, das diferentes áreas, e hoje a gente está no tópico da comunicação. Então, sejam muito bem-vindos. E eu estou aqui já para apresentar uma pessoa especial que compõe o nosso time. A Nayara Rosolen, que está aqui comigo para apresentar hoje o programa Por Dentro da Pós. Tudo bem, Nayara? Tudo bem, professor. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar com você na pós e aqui nessa conversa também, que vai ser de grande contribuição. Ah, legal. Parece até que a gente já ensaiou antes. Opa! Aqui. Não aconteceu nada. Eu queria também apresentar já a nossa convidada, né? A professora Cíntia Silva da Conceição. Seja muito bem-vinda, Cíntia. Obrigada, professor. Nossa, é um prazer estar aqui. Eu sou filha da Uninter, então é muito legal voltar para esse estúdio. Que legal, bacana. E é um prazer nosso, né, tê-la aqui para conversar sobre um assunto tão interessante, né? A gente vai falar hoje sobre jornalismo literário, então ali daquelas tradições impressas até as narrativas digitais. E esse é um tema que a gente já tem discutido bastante também, né, nos nossos cursos. Então acho que vai ser de grande valia, porque ele é um tema que também atravessa a sociedade nas suas diferentes áreas, né? Não só no jornalismo, mas também ali quando a gente pega a questão histórica, social, enfim, o que está acontecendo no nosso cotidiano, ela está presente, né? Então, para a gente começar, Cíntia, eu queria saber um pouquinho da tua trajetória profissional, né? Você já falou que é filha da Uninter, pode contar um pouquinho disso para a gente? E como que você chegou, né, nesse estudo, porque você é doutoranda da Federal, né, em comunicação, como é que você chegou até lá? Eu sou formada aqui pela Uninter, né? Na época... eu entrei na faculdade em 2010. Então, eu fazia ali no campus da Tiradentes, aqui em Curitiba, com orientação do professor Nicolato. E ele foi uma das pessoas que me inspirou a continuar estudando a área de jornalismo literário, né? Mas, profissionalmente, agora eu não atuo na área de jornalismo. Enquanto eu estava na universidade, eu consegui estágio numa empresa de design gráfico. Uhum. E daí meio que continuei nessa área, fui me afeiçoando. Daí agora eu sou coordenadora de projetos editoriais nessa mesma empresa. Legal. Então eu estou há mais de 10 anos trabalhando na mesma empresa. Mas na comunicação, ainda está ali com um pezinho, né? Na faculdade dividido. de jornalismo a gente tinha aulas de design, né? Que então, legal. inclusive, eu aproveitei o que aprendi de design lá na faculdade de jornalismo, né? Agora, lá nessa parte de coordenação de projetos editoriais. Mas, para voltar para o jornalismo literário, o meu TCC aqui na Uninter foi relacionado ao jornalismo literário. Nesse período, eu estava olhando para uma revista que circulou ali no final dos anos 50, começo dos anos 60, que era a revista Senhor. E eu queria entender como que o novo jornalismo, né, aquele movimento lá, principalmente focado ali em Nova York, como que essas características estavam influenciando ou não influenciando, né, o jornalismo que estava sendo feito no Brasil naquele período ali. Daí eu fiz essa pesquisa, consegui entender mais ou menos quais características que o brasileiro apropriou desse movimento do novo jornalismo. Não que a gente não tivesse já uma tradição de jornalismo literário no Brasil, né? Mas daí ali naquele momento eu estava focada muito nisso. Quando eu fui para o mestrado, que daí eu já fiz lá na Federal, eu ainda estava pensando em continuar no impresso. Só que a minha orientadora, ela era muito da área do digital e tal, e daí a gente vai, né, tentando se adequar àquilo que os orientadores têm interesse de pesquisar. Então, lá eu fui olhar para como que o jornalismo literário estava realmente se adaptando à parte digital do jornalismo, né? Porque, como você comentou, né, professor, tem muito essa coisa do impresso, muito uma tradição de jornalismo literário no impresso. Então, eu queria entender de que maneira que essa adaptação estava indo para o digital. Aí, terminei lá minha dissertação, veio pandemia, fiquei um tempo... Tipo, não quero voltar a estudar, já estou cansada. Sim. Só que aquela toda a coisa, saturação, né? Da pandemia, de ficar em casa, do distanciamento social, enfim, do trabalho sendo reorganizado, né? E ainda mais pensar num doutorado, acho que não era o momento. Decidi dar uma pequena pausa e tinha aquela coisa de já trabalhar o dia todo em frente ao computador, então eu já estava meio, vou dar um tempinho, daí voltei para o doutorado. E agora, no doutorado, eu continuo com jornalismo literário, né? Aquela coisa. Mas agora eu estou olhando mais relacionado a uma perspectiva de gênero. Então, eu estou olhando mais para as mulheres que produzem jornalismo literário na América Latina. Mas é basicamente assim.
Foi uma paixão que aconteceu com o professor Nicolato, Aham. na Uninter, no curso de jornalismo, e continuou aí por todos esses anos. Que legal, né, Nayara? A gente vê como a formação inicial ela é importante, vai se desenvolvendo. Muito. Por mais que você tenha aprofundamento, né? Tem algo que foi despertado lá no início. Uhum. E a formação continuada também, né? Dá para ver como que com o tempo, por mais que tenha vindo dos seus orientadores, um pouco essa visão, foi te trazendo gosto mesmo pela pesquisa, né? E dá para ver como você gosta pelo jeito que você fala disso, ainda mais colocando o gênero agora, né? A Cíntia fala bastante sobre Fabiana Moraes. Ela é uma Nossa. grande entendedora da escritora. Adoro a Fabiana. Sim, então sempre que a gente tem que falar sobre Fabiana, é ela que é chamada para entrevistar, para Olha, falar. Já temos convidada para os próximos programas. Então. Olha só. E, então, trazendo um pouco dessa sua visão, né? De tudo isso que você foi agregando com o tempo, como que a gente pode definir, né, o que é o jornalismo literário e quais que são as competências que um profissional dessa área precisa ter para atuar? A definição do jornalismo literário, ela é meio que um termo em disputa, assim, na academia, né? Porque, primeiro que quando você fala jornalismo literário para alguém que não conhece o termo, geralmente já faz um link de jornalismo literário é o jornalismo que fala sobre literatura. Igual, jornalismo cultural é o jornalismo que fala sobre cultura. Mas o jornalismo literário, ele basicamente é um tipo de jornalismo que está baseado nos fatos, é o jornalismo do dia a dia, baseado no real, só que contado de uma maneira mais parecida com o que a ficção faria. Então, toda a base jornalístico-literária, ela está no trabalho de jornalista de apuração, de pesquisa, entrevista. Nada disso é deixado de lado. A única diferença é que quando você faz jornalismo literário, você vai contar a sua matéria, você vai escrever o seu texto de uma maneira meio que usando técnicas que geralmente são os escritores de ficção que usam. Então, você vai descrever um cenário, você se aprofunda muito nos personagens que você está tratando ali naquele texto. Então, você vai descrever como que ele é, quais características que ele tem. A densidade psicológica até desse personagem. Tanto que é até uma coisa que, às vezes, é um pouco mais complicada no fazer jornalístico literário, é que você tem que passar um tempo com as pessoas. Você precisa entender mais ou menos como elas funcionam para você conseguir dar uma densidade maior para o texto. Então, esse é um dos pontos, assim. Mas, resumindo, o jornalismo literário é basicamente isso. É o jornalismo, só que contado por uma lente mais parecida com a lente da ficção. E as competências... Tem uma jornalista, porque agora, né, a pessoa está estudando, né, jornalismo literário com perspectiva de gênero, e daí ela começa a ler várias jornalistas mulheres. E a Leila Guerriero, ela ela tem um livro chamado Zona de Obras, que ele, infelizmente, não foi traduzido ainda, mas é em espanhol, então é tranquilinho de ler. Em um dos primeiros textos, ela basicamente vai responder essa pergunta, assim, o que um jornalista precisa ter para trabalhar dentro do jornalismo literário? E daí, de uma maneira muito poética, ela vai dizer que o jornalista, para trabalhar nessa área, ele vai precisar escutar muito, mas também conseguir trabalhar nos silêncios. Então, o que você precisa contar, o que você não precisa contar, a maneira como você se envolve com os personagens, porque o jornalismo literário, ele tem muita base nos personagens com os quais você vai trabalhar, né? Então, o escutar, o respeitar o silêncio, o olhar. Ela fala, a pessoa para trabalhar com jornalismo literário, ela vai olhar geralmente para onde as pessoas dizem que não tem nada. Então, será que não tem nada mesmo? Ou será que não é interessante para certas pessoas que aquilo seja olhado? Então, esse aprender a olhar também é uma característica importante, mas assim, saindo da parte mais poética, eu acho que tempo é uma coisa que influencia bastante para uma pessoa conseguir trabalhar com jornalismo literário, porque se a gente for pensar assim no tempo da redação, geralmente as coisas precisam ser produzidas muito rápido, tudo é para ontem. Então, para um profissional conseguir fazer esse tipo de texto, ou ele vai ter que trabalhar em um veículo que seja um pouco mais lento, igual a revista Piauí, que é uma revista mensal. Ela te dá um tempo maior para o trabalho. Só que muitos jornalistas que estão na imprensa, no Hard News, todos os dias, eles acabam colocando o jornalismo literário como algo paralelo à carreira. Por exemplo,
ele vai, escreve uma reportagem ali mais curta, uma coisa mais pontual sobre certo fato, só que ele sente que ele consegue trabalhar um pouco mais aquele texto. Então, meio que ele vai fazendo um planejamento para aprofundar por fora. Porque não é em todo veículo que você vai conseguir ter esse tempo de produção, né? Inclusive, na graduação, quando a gente vai falar sobre jornalismo literário, a gente tenta deixar muito claro que o jornalismo literário não é nem melhor e nem pior do que o jornalismo que é feito na redação todos os dias, né? Porque senão fica aquela coisa do tipo, o jornalista que está ali tendo que trabalhar correndo todos os dias, ele não seria tão bom quanto um jornalista que está lá se dedicando e viajando e indo atrás. Mas são tipos de jornalismo diferentes e que se complementam, né? Então, ambos são muito importantes, mas, tipo, tempo e planejamento são coisas bem importantes, assim. E que aproxima o leitor também, né? Uma escrita que mais próxima, porque no final das contas, comunicação é fazer essa mediação, né? Com o público. E leva ele a entender essa narrativa, né? De uma forma mais gostosa, talvez menos seca, né? E que ele viaje por esse contexto. E eu acho que a aproximação com a fonte, nesse sentido, ela é fundamental, né? Porque você não vai ali, rapidinho aqui, meia hora. Não, você vai conviver com o cotidiano dela, rotinas e tal. E como você falou, às vezes não interessa para a fonte liberar algum tipo de informação, mas que você sabe que ali tem história. Que você vai ter que procurar múltiplas fontes, enfim, né? Garimpar mesmo. Então, dá um trabalho e você colocou a questão do tempo. A gente teve um início ali do jornalismo literário muito ligado, você comentou isso, né? A questão das revistas. Que dedicavam um tempo maior, acho que a gente ainda permanece, mas a gente teve uma modernização muito grande das mídias, né? Como que isso afeta o processo produtivo do jornalismo literário? A gente já tem produtos em outros tipos de mídia, né? No streaming, audiovisual, redes sociais digitais. Como que você vê o jornalismo literário nesses novos espaços e por meio dessa modernização, se isso afeta também o processo produtivo? Assim, olhando para o jornalismo literário dentro desse contexto, é interessante ver como ele acaba realmente se pluralizando com algumas mídias, né? Ele tem muito essa tradição do impresso, principalmente nas revistas. Tem grandes revistas, tipo a The New Yorker, a Esquire, que são dessa tradição mais norte-americana. Aqui no Brasil, a gente teve a Realidade, que é tipo, toda vez que se fala de jornalismo literário aqui, é a Realidade que a gente lembra. Aí tem a revista Senhor, que também teve jornalismo literário ali nos anos 60. Atualmente, a revista Piauí é a que trabalha com isso de maneira mais continuada. Só que, recentemente, a Esquire, né, que tem essa tradição norte-americana, ela começou a lançar uma edição brasileira. E em entrevistas, o CEO, ele comenta que eles decidiram investir nesse jornalismo impresso justamente por uma questão de tempo, de tipo pessoas que estão cansadas de ficar o tempo todo nas redes sociais e às vezes querem parar um pouco para ler uma revista impressa, mas pensando assim, na montagem de uma reportagem, tudo que está na revista Piauí impressa também está no site. Então, meio que não tem mais tanto essa divisão, né? E durante a pesquisa do mestrado, eu queria entender se as pessoas elas estavam lendo nos dispositivos móveis, né? Porque o meu objeto de pesquisa naquele momento foi o Tab, que foi meio que uma plataforma jornalística ligada ao UOL, que estava muito ligada em pessoas que estão lendo pelo digital. Ali, no caso, eles focavam mais no tablet, né? Então, quando você ia abrir uma reportagem do UOL Tab naquele momento, ela tinha jogos, ela tinha vídeos, ela tinha imagens 360, tinha um investimento, assim, maluco no texto. E eram textos que eram lançados semanalmente. Então, eles tinham um tempo de produção grande e tal, eles faziam todo um esquema. E eles perceberam que esse modelo deu muito certo durante um período. Só que ficou um ano dessa maneira e eles perceberam que as pessoas não estavam lendo tanto no tablet. Elas estavam lendo mais no celular. Então, quando eles fazem essa adaptação, eles acabam tirando um pouco desses recursos multimediáticos, né? Então, eles continuam trabalhando com fotos grandes, os textos também, textos grandes, mas eles meio que descomplexificaram um pouco aquela narrativa que eles estavam construindo no início. Então, eles perceberam ali que
as pessoas elas estavam lendo textos grandes nos dispositivos móveis, eu acho que principalmente por tempo de deslocamento, né? A pessoa acaba ficando muito tempo no ônibus e tal, daí às vezes em vez de estar na rede social, ela tenta pegar o tempo para ler alguma coisa. Olhando para o audiovisual, recentemente a Netflix tem investido em alguns produtos que são baseados em textos jornalísticos literários, né? A Daniela Arbex é uma dessas autoras de jornalismo literário que é super conhecida. E ela teve o Holocausto Brasileiro, né? Que é um livro dela. Teve o documentário. O da Boate Kiss teve tanto documentário quanto uma versão dramatizada, que a dramatizada, se eu não me engano, está na Globoplay. A Adriana Negreiros, que escreveu Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço, ela também, a obra dela foi base para uma minissérie da Globo, que foi adaptada como Maria e o Cangaço. Então, são produtos audiovisuais que têm como base um trabalho jornalístico literário, né? O Chico Felitti também está super bombado, né, com podcasts. E, por exemplo, a biografia da Elke, que foi lançada há alguns anos atrás, ela tem como material base um podcast. Então, foi meio que o inverso. O Chico fez um podcast que depois virou um livro. Então, tem muito esse diálogo, principalmente com podcasts, assim, no caso dele, né? Várias obras, aquela matéria... Ricardo e Vânia também, né? Era um podcast, virou um livro, e depois eles regravaram um podcast. Então, tem muito essa conversa entre as mídias. Para redes sociais, eu confesso que eu ainda não vi muitas iniciativas de jornalismo literário focada em rede social. Eu estava me lembrando que no ano passado, no SBPjor, que é um congresso de jornalismo anual, né? Eu estava em uma sala, em um grupo de trabalho, no qual as meninas estavam apresentando sobre o Intercept Brasil no TikTok. E lá no TikTok, eles estavam produzindo vídeos, assim, com uma duração um pouco mais compridinha, né? Ali de 20 a 30 minutos. E a narrativa dos vídeos era jornalístico-literária. Então, é meio que uma tentativa de aproximação com uma rede social. Eu não vejo ainda tantas iniciativas nesse sentido, mas é super possível, assim. Uma linguagem hibridizada no início, que depois talvez derive para outras questões. Mas é legal que você citar a questão dos livros reportagem, né? Que eles estão derivando ali para outros tipos de mídia. Interessante isso. Sim, eu acho que também traz uma reflexão sobre as formas de produzir, né, para a internet. Porque a gente ainda tem o limite ético, né? Ou deveria ter nessa aceleração de notícias e de produção de conteúdo. Como que você enxerga essa parte, assim, né? Desses desafios que os profissionais enfrentam hoje em relação a isso? Está sendo possível, de alguma forma, sem atravessar isso? Como que você vê essa produção? E também se isso impacta, de alguma forma, a pesquisa científica, né? Sobre o jornalismo literário, pensando nesse processo de produção. A questão da ética para o jornalismo literário, por muito tempo ela foi discutida em relação à maneira como ele é contado, né? Porque, por exemplo, tem uma característica do jornalismo literário que ela meio que emerge ali naquele movimento norte-americano, que é você olhar para uma cena através dos olhos de um personagem. Então, o jornalista, ele não narra a partir do ponto de vista dele, ele narra a partir do ponto de vista do personagem. Então, até que ponto você, como jornalista, tem a permissão de narrar por dentro dos olhos da Nayara, por exemplo? Sem ser ela, né? Sem ser a Nayara. O Talise, que é um desses jornalistas desse período, ele fala que é muito simples. Eu vou perguntar para a Nayara o que ela estava pensando naquele momento, a Nayara vai me contar e quando eu for escrever, eu posso narrar contando para o leitor o que a Nayara estava pensando naquele momento. Mas a partir do momento em que o jornalista está te perguntando, você já começa a racionalizar aquilo que você está... filtro, né? Então, por muito tempo, a questão de ética e jornalismo literário foi tratada por esse ponto. Mas, mais recentemente, assim, principalmente a partir das leituras da Fabiana Moraes, né, nossa diva, ela tem discutido pelo prisma do tratamento dos personagens, né? Porque, como a gente já vem comentando desde o início, o jornalismo literário ele está muito baseado no personagem. Então, o personagem geralmente é o centro da narrativa. E tá que
durante um período, parece que pessoas famosas e já conhecidas eram personagens muito interessantes para esse gênero. Só que de alguns anos para cá, a gente tem visto, principalmente a partir do momento em que narrativas de povos minorizados têm tomado a frente, né? Então, personagens indígenas, personagens que estão em alguma situação de vulnerabilidade, o jornalista entra em contato com essas pessoas para tentar escrever um texto que comova o social e que faça com que as pessoas olhem para essas pessoas por um viés mais humano, por um filtro que não seja o da exotificação dessas pessoas. Só que, a partir do momento em que o jornalista ele entra em contato com essas pessoas de maneira mais profunda, né, que é o que acontece no jornalismo literário, de que maneira que você faz a quebra, né? Então, você tem que ter um comprometimento importante, porque, no fim das contas, você é um jornalista que está fazendo o seu trabalho. E, na teoria, o seu horário deu, você terminou sua reportagem, você vai para casa. Só que aquela pessoa fica na situação em que ela estava antes, né? É uma coisa que, inclusive, a Fabiana comenta muito naquele livro O Nascimento de Joyce, né? A partir do momento que a Joyce consegue uma melhora ali, ela consegue doações, então, para a Joyce, né, para quem não estiver familiarizado, ela é uma personagem trans e ela vive numa situação complicada no interior de Pernambuco, então ela tem toda uma questão da localidade onde ela vive. E a partir do momento que uma reportagem é lançada com ela como personagem principal, as pessoas se interessam por ela e começam, vamos juntar dinheiro, vamos ajudar a Joyce. Só que a Joyce estava no hype num momento e depois as pessoas esquecem. E como que a jornalista lida com essa personagem que o dinheiro parou de chegar? Sim, o que está real, acontecendo? Não é fictício, né? Sim, aquele personagem ele não morre depois Sim. que você para de ler o texto ou depois que você termina a reportagem, né? Então, eu acho que nesse momento o que mais pega é a questão humana no tratamento com as fontes, assim. É uma discussão que está sendo bem feita na área do jornalismo literário nesse momento. Interessante. E essa rapidez ali do consumo hoje, como é que você enxerga isso? Você comentou um pouco que ainda tem espaço, né? Para o jornalismo literário. Tem pessoas que querem aprofundar um pouco mais, estão cansadas ali dessa pasteurização, né, do produto jornalístico e talvez se aprofundem um pouco mais. Mas a gente também vê uma linguagem da ansiedade, do consumo rápido, do, né, querer agora e tal. Você acha que um dos pontos da gente ter múltiplos canais de contato, podcast, o livro, né, ajuda nesse sentido? E uma segunda pergunta aproveitando o teu estudo de gênero, como que é a diferença, né? Se existe uma diferença de jornalismo literário produzido por mulheres, né? Se, né, existe uma sensibilidade ou temas mais aprofundados do que os produzidos por outros jornalistas. Pensando na primeira parte da pergunta, né, essa coisa do consumo rápido e da ansiedade de consumir os produtos, eu acho que essa hibridização que tem acontecido do jornalismo literário para outras mídias é meio que uma tentativa de se encaixar um pouco nesse ciclo. Então, os episódios de podcast, que tem episódios de podcast lá do Chico Feliz que duram quase 1 hora, né? Mas são produtos que você consegue... Eles meio que conseguem fazer com que você engaje com eles, porque você quer ouvir o próximo episódio, você está interessado. E o consumo é um pouco mais fácil, né? Por exemplo, eu que enjoo no ônibus, eu não consigo ficar lendo. Então, para mim, é muito mais interessante ouvir um podcast narrativo do que ler dentro do ônibus. Mas eu sinto também que, às vezes, o jornalismo literário, talvez ele tente ser aquele momento em que você respira. Então, se você não estiver em uma situação de preciso consumir esse conteúdo logo e vou escutar o podcast, no momento que você quer descansar, você pega um livro-reportagem, que é uma coisa mais longa e tal. Então, você meio que vai tentando organizar a sua rotina de uma maneira que você consiga ir encaixando esse tipo de produto quando você está interessada realmente no consumo dele, né? E daí, para fechar, assim, sobre essa diferença, né, entre jornalismo literário produzido por homens e por mulheres, eu não vejo vendo o cenário contemporâneo, né, que é o que eu estou olhando nesse momento, eu não vejo uma diferença em relação a estilo ou maneira de olhar, mas
eu não estou fazendo um estudo comparativo, né? Mas assim, olhando para o que as mulheres vêm produzindo nos últimos anos, eu consigo ver muito esse viés do social. Então, você realmente... É um tema recorrente. Assim. Sim, é muito recorrente. Eu estava fazendo um levantamento, tem uma premiação chamada Prêmio Gabo, acontece na Colômbia todos os anos. E nos últimos 10 anos, assim, eu fui mapeando todas as jornalistas mulheres que foram indicadas ao prêmio. E geralmente as temáticas estão relacionadas ou com pessoas trans, pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, ou se não, pessoas que estão em situação de rua, indígenas. São sempre textos que orbitam nesse universo, assim. Então, eu não sei se isso ainda não tenho capacidade suficiente para dizer se isso é uma coisa de gênero, assim, se elas escolhem esses temas porque elas são mulheres ou se é porque são temas que realmente estão em mais discussão. Mas eu percebo que essa produção jornalístico-literária contemporânea, ela está muito baseada nesse tipo de personagem. Bom, nosso programa está quase Meu encerrando. Deus, é muito rápido. Então, eu vou dar um minutinho para a Cíntia dar dicas para gente, né? Especialmente para quem às vezes está adentrando agora esse mundo do jornalismo literário, para que seja uma boa entrada, incentive cada vez mais esse consumo, essa leitura. Tá, eu vou indicar o selo de jornalismo literário da Companhia das Letras, porque tem legal. todos os clássicos lá. Olhando para esse selo, você vai encontrar o Talise, o Truman Capote, que escreveu A Sangue Frio, o John Hersey, de Hiroshima. Então, são textos ali que são meio que canônicos para o jornalismo literário. Então, se você quer ter uma boa base ali, são esses livros que sempre vão aparecer nas aulas de jornalismo literário. Só que olhando para uma produção mais contemporânea, eu indicaria a Leila Guerriero, que é essa jornalista argentina. Ela está sendo traduzida pela Todavia. Ela lançou recentemente um livro chamado A Chamada, que é sobre a ditadura argentina, que é muito bom. Todos os livros da Fabiana Moraes, indico. O Nascimento de Joyce, esse que a gente tinha comentado aqui, mas também o A Pauta é uma Arma de Combate é muito interessante, porque ele tem um viés ali um pouco mais acadêmico, só que ela tem uma linguagem muito acessível. E a última parte do livro, ela traz 3 reportagens. Então, ela meio que comenta o próprio trabalho no final do livro, e é um esquema bem interessante você entender a maneira como ela trabalha. Eliane Brum, que é sempre muito lembrada nessa área. A Daniela Arbex, a Joan Didion, que está sendo super traduzida agora, que é uma jornalista que estava nesse movimento norte-americano. Janet Malcolm. É isso, gente. Olha, eu poderia ficar aqui muito tempo indicando várias coisas, mas aí está o cerne. Que legal. A lista desse ano e do ano que vem já está bem completa. Sim. Né? O pessoal que se interessou... Já tem uma lista boa aí pela frente. Não, e até legal para quem, enfim, não é jornalista, para quem curte história, né, e quer se aprofundar em certos pontos, eu acho que vale as indicações aí. Muito obrigado, Cíntia, pela tua participação. Só tenho a agradecer, né, o teu aceite, também disponibilizar esse tempo para conversar com a gente. Obrigado também, Nayara, né, o primeiro programa de muitos, espero. Então, também é um prazer estar contigo aqui também na área, né, contando como professora mediadora. E eu queria agradecer a você que está nos ouvindo e convidar a conhecer também o nosso perfil no Instagram, @posunintercomunicação, onde você encontra esse ou outros temas da área de comunicação, para você se aventurar nas trilhas e nas linguagens novas e também tradicionais. Um forte abraço e até o nosso próximo Por Dentro da Pós.